Vamos abrir as nossas Bíblias no segundo livro dos Reis de Israel, capítulo de número 4. Deus confiou uma palavra ao meu coração para essa noite. Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo de número 4, versículo 8 em diante. Deus abençoe também Jefferson, Suelen. Que dupla, que meu porção dobrada, né? Que alegria, que privilégio podermos ser ministrados através da vida deles. Aleluia. Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo de número 4, versículo 8 em diante. Nós vamos ler o 8, 9 e o 10. Quem achou pode dar um amém? Maravilha. Diz assim, ó. Certo dia Eliseu foi a Sunem, onde havia uma mulher rica que o reteve para comer. Daí todas as vezes que ele passava por lá, entrava para comer. Disse ela certo dia a seu marido: vejo que este que sempre passa por nós é santo homem de Deus. É santo homem de Deus. Ela está dando testemunho da vida de Eliseu. Ela está dizendo: marido, esse que sempre passa por nós é santo. É um homem santo, um homem de Deus. Vamos fazer para ele um pequeno quarto no terraço, junto aqui à nossa casa, e vamos colocar lá uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Daí quando ele vier para cá, ali ele se recolherá. Diga amém por essa palavra. Senta dando glória a Deus aí. Glória a Deus. Oh, aleluia. Eu estou debaixo de um temor tão grande, um temor tão grande. Entenda, não é nervosismo, não que eu não esteja, mas de um temor mesmo. Eu me senti, enquanto nós adorávamos hoje aqui, enquanto estávamos em intercessão por esse momento, porque esse momento não diz respeito do que nós enviamos para Deus, mas diante do que nós colocamos para Ele, o que agora Ele colocará diante de nós, pelo poder da sua palavra. Então é um momento que gera em nós muita expectativa e muita responsabilidade. Não só para você que ouve, mas principalmente para mim, que estou tendo a oportunidade de fala. E o Espírito Santo de Deus começou a me moer no decorrer desse culto, com um senso de responsabilidade tão grande. E uma necessidade urgente de me tornar útil imediatamente. Ao ponto que não havia mais em mim opção alguma e oportunidade alguma de que eu pudesse escolher o que falar ou o que aparentemente seria mais próprio e que melhor combinaria com essa noite, com as pessoas que estão aqui. E o Espírito do Senhor começou a me impelir, a me impelir, a me impelir. E Ele dizia para mim: você vai falar sobre santidade. Você vai falar sobre santidade, sobre santidade. E um peso, sabe? Um peso não de fardo, um peso de responsabilidade tomou conta da minha alma e eu ainda estou administrando ele aqui. Então se eu tiver um pouco esquisita, um pouco diferente dos dias de costume que você me vê, é só por isso. Me parece que neste dia o Senhor está fazendo o céu ficar cada vez mais baixo nesse lugar, mais baixo. Diante de tudo que vocês já viveram, estão entregando, parece-me que Deus também está vindo cada vez mais perto, mais perto, mais perto, mais perto. E ao contrário do que a maioria das pessoas pensam sobre a glória de Deus, sobre a presença de Deus, a verdade da verdade é que a glória de Deus, a presença de Deus e a manifestação do poder de Deus não é um lugar tão confortável quanto dizem. A verdade da verdade é que não é um lugar
tão agradável quanto falam para a nossa natureza humana. Não é. É um lugar de temor, é um lugar onde realmente a boca seca, as pernas dão uma tremida uma na outra. É um lugar onde você não se sente glorificado. É um lugar onde parece que a consciência dos seus pecados se maximiza. Não para te culpar, mas para te tornar mais entendido do tamanho do privilégio que você está tendo de acessar mediante a graça e ao sangue de Jesus Cristo, ao santo lugar, à santa presença. Não é tão filosoficamente falando agradável quanto dizem. Não, não é. O próprio povo, vendo que Deus falava com Moisés, desejou também estar mais perto. E Deus, compreendendo o desejo do povo, apesar deles mesmos, preparou um dia e uma ocasião e disse: olha, Moisés, então manda todo mundo se lavar, se limpar, se purificar, se banhar e me encontrar na beira do monte. Não precisa subir não. Manda eles me encontrarem na beira do monte e eu vou aparecer aqui por cima. E aí vamos ver. Estou parafraseando para a gente entender. E aí Moisés vai dar ordem para o povo, e o povo vai se aproximar. E antes mesmo do povo se aproximar completamente, já começava a pairar um pouquinho da presença de Deus. E a presença de Deus não veio com som de violinos, a presença de Deus não veio com som de flauta. A presença de Deus veio debaixo de uma nuvem tempestuosa. A presença de Deus começou a se manifestar através de raios, relâmpagos, trovões. E dependendo da altura de um trovão, é natural a gente sentir medo, é natural a gente ficar desconfortável. E a presença de Deus, à medida que ela se aproximava, o volume dos trovões e dos raios e o peso daquela nuvem, eu imagino que ia descendo sobre o Sinai. E enquanto nós criamos essa expectativa aqui e pensamos: é a hora de explodir, é a hora de dar glória, é a hora de dar aleluia. Não é assim que acontece no mundo real. O som nos ajuda, a bateria nos ajuda, nosso tecladista nos ajuda. Está aqui toda a expectativa que antecede o nosso desejo de estarmos perto da glória de Deus. Sim ou não? Sim ou não? Essa é a nossa motivação aqui nessa noite. Viemos para sentir a sua presença. Viemos porque queremos estar mais perto de Deus. Não há absolutamente nenhum outro lugar que se assemelhe, se compare ao lugar onde Deus está, ao lugar onde Ele decide se manifestar, a casa onde Ele decide falar. Por isso Davi não dizia alegrei-me quando cheguei. Ele já criava uma motivação antes, porque ele sabia o que aconteceria aonde Deus é adorado. Então ele não disse alegrei-me quando vi o pregador, alegrei-me quando soube quem ia cantar. Não, não, não. Quem tem a motivação correta não precisa nem chegar no lugar. Ele já cria a expectativa antes da chegada, porque o motivo que ele vai, ele sabe qual é ver Deus, sentir Deus, estar mais perto de Deus. Então ele dizia alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. E a expectativa já era gerada antes, o desejo já era gerado antes. Disse ele também: mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 em qualquer outra parte. Isso não é poesia, isso é realidade. É raríssimo, por que não dizer quase impossível, estarmos na hora certa e no lugar certo, fazendo a coisa certa. Nem sempre essas três coisas se encontram. Mesmo quando a motivação é correta, quando o plano é bem feito e quando ele é executado, normalmente estamos suscetíveis a circunstâncias do tempo, a coisas que não estão debaixo do nosso controle. Então muitas vezes queremos estar no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, mas alguma coisa sai do nosso controle e a gente não consegue, exceto quando nós estamos tendo a oportunidade de fazer o que estamos fazendo aqui hoje. Não, eu não sei se você está entendendo. Olha para alguém e diga assim para essa pessoa: você está no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Fala bem rápido para ele: lugar certo, hora certa, fazendo a coisa certa. Olha de novo e diz assim: eu não estou dizendo que você é a pessoa certa, não estou dizendo que você é a melhor pessoa não, mas
Abra a boca e diga: mas você está no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. É por causa disso que tudo que era para dar errado se alinha nesse lugar. Tudo que estava impossível de ser feito será realizado pelo Deus que se manifesta nessa casa. Então veja, a oportunidade que nós temos num lugar como este, numa noite como esta, numa ocasião como essa que nós estamos tendo, ela tem o poder de alinhar não só uma noite, mas uma noite tem o poder de alinhar toda uma vida. Vou falar bem rasgado que é para todo mundo entender. 10 minutos lá fora não mudam em nada a sua vida, mas aqui dentro 10 minutos podem mudar até 10 anos da tua vida, da tua história, da tua família, da tua casa. Agora veja, esse lugar só se torna o lugar certo, na hora certa e fazendo a coisa certa, se estivermos adorando e com a expectativa correta na pessoa certa, que é a pessoa de Cristo. A Ele a honra, a Ele a glória. Então fazemos de tudo para estar neste lugar. Fazemos de tudo para que a glória de Deus se manifeste. Nossa súplica, nosso desejo, nossa roupa, nossa necessidade de romper com o cansaço, nossa necessidade de expressar glória a Deus às vezes, que nem é tão espontâneo e natural, mas é devocional. Eu vou adorar, eu vou glorificar, porque eu vim para bem dizer. Visa um único objetivo: que o Senhor se manifeste, que a sua glória se manifeste. E alguém pensa que a glória de Deus tem algum alinhamento com as nossas emoções, e ela não tem. Que a glória de Deus tenha algum alinhamento com as nossas com a nossa condição física, e ela não tem. A glória de Deus, quando se manifesta, ela alinha, ela organiza. Quem não tem saúde, ela dá saúde. Quem não tem poder, ela dá poder. Quem está errado, ela conserta. Quem está torto, ela endireita. Aonde a glória de Deus se manifesta, ela também manifesta aonde há uma necessidade que precisa ser suprida, aonde há um erro que precisa ser corrigido, aonde há algo que precisa ser feito, aonde há um impossível que só a glória de Deus pode realizar. E é por isso que nós fugimos de uma liturgia engessada, mentirosa, filosófica e não verdadeira, porque nós sabemos que não é a concentração de pessoas que manifesta a glória, mas é a motivação correta de quem deseja encontrar-se com o Senhor. E essa motivação tem que ser intencional. Se ela não for intencional, a glória de Deus não se manifesta. E qual é a intenção? A intenção deve ser adorar ao Senhor, reconhecendo que Ele é digno, reconhecendo que Ele é Senhor. Então, independente das minhas circunstâncias, eu vim adorar. Independente de como está a minha saúde agora, eu vou glorificar. Mesmo não estando muito feliz, eu não vou deixar o meu emocional atrapalhar a minha conduta devocional. Não é sobre como eu estou, é sobre quem Ele é. Então eu vou adorar, eu vou bendizer, eu vou exaltar. E aí a gente vai caminhando. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, e a gente vai dizendo: Deus, manifesta a tua glória. Entra com poder, entra com providência. Cura quem precisa ser curado, conserta o que precisa ser consertado, corrige quem precisa ser corrigido. Jejuamos por isso, oramos por isso, nos separamos por isso, almejamos isso. Mas quando chega a hora, a gente fica chocado, porque nem sempre a glória de Deus se manifesta como a gente esperava. Por exemplo, no caso de Elias, quando o Senhor se manifestou a ele, haja vista que ele estava na caverna, escondido de Jezabel, tantos tremores, terremoto, fogo, pedra fendida, mas em tudo isso a palavra de Deus diz que ali o Senhor não estava no vento, não estava no terremoto, não estava no fogo. E então de repente uma voz mansa, suave, tranquila diz: o que fazes aqui, Elias? É a presença de Deus se manifestando naquele lugar. Então normalmente a glória de Deus vem por um caminho que a gente não espera. Diferente, por exemplo, do primeiro exemplo que eu dei aqui nessa noite. O povo está aparentemente todo preparado, assim como nós, desejosos em estar mais perto de Deus. Mas quando Ele se manifesta com raios, relâmpagos, nuvens e trovões, o povo começa a correr. E não é para a presença de Deus. O povo não corre para a presença, o povo corre da presença.
E vai todo mundo saindo, correndo embora. Não, não, não. Moisés nos livra aqui, nos dá um socorro aqui. E sabe o que faz o povo correr da presença e não para a presença? A consciência cauterizada pelo pecado de quem se purificou naquele dia, mas não tem santidade na vida. Isso lhes impede de tal forma que eles não conseguem romper, nem mesmo conscientes de que quem perdoa é Deus, quem justifica é Deus e quem deseja honrar o convite da presença é Deus. Nem assim eles conseguem romper. Por isso que eu particularmente gosto muito de uma canção do Morada, aonde ela começa com essa expectativa que a gente gera, né? Eu vou subir o monte, né? Aonde eu quero ir, aonde eu quero estar. Só que eu acho incrível como essa canção vai crescendo e vai dizendo assim: mais perto do monte é mais perto da morte. Mais perto do monte vai me dando um medo, e ele chega ao ponto de dizer que o medo quer me tragar, parar, né? Parar. Medo quer me parar. Deus trouxe pessoas hoje aqui, Ele está dizendo: o que vai acontecer com você todas as vezes que você desejar se aproximar de mim. Ao contrário do que as pessoas querem romantizar. Vamos falar a verdade. Olha para o teu irmão e diz: vamos falar rasgado. Vamos falar rasgado, vamos falar abertamente. Não é romântico como dizem. Depois que você entra na nuvem, maravilha, mas até romper a passagem. Romper a passagem é um processo. Estar nela é resultado de quem decidiu viver o processo. E qual é o processo? O processo é santificação. É a única coisa que vai fazer você sentir a graça de Deus a tal ponto que a consciência cauterizada pelo pecado não terá o poder de te impedir de romper e chegar lá. E aí você rompe, você atravessa. Em contrapartida, vemos pessoas dizendo que é impossível acessar esse lugar, porque nem todos estão dispostos a pagar o que os antigos chamam de preço para estarem nesse lugar, como se fosse tão alto que na verdade não vale a pena acessar. Mas a pergunta que você deveria fazer é: por que ainda assim muitos desejam? Sinal que o lugar é mais desejável do que o que me repele. Sinal que este ambiente é mais importante do que tudo aquilo que me atrai para longe dele. Mas a única maneira, não só de acessá-lo, mas me manter neste lugar, é vivendo uma vida de santidade. Vida essa que já foi conquistada. Eu não estou te pedindo para fazer o que não pode ser feito. Eu só estou pedindo para reproduzir o modelo que já te foi entregue. Eu só estou dizendo para você dar continuidade àquilo que Cristo já fez por você. A perna vai tremer. As grandes revelações vão mexer com a sua estrutura. Aquilo que Deus te chamou para fazer revela a grandeza do poder dele. Então suas vulnerabilidades, todas as vezes que elas forem convocadas para fazer a obra de Deus, elas vão te afrontar. Elas vão dizer: você não pode, você não tem, você não é. E é justamente por isso que Deus te escolheu, porque Ele escolheu as coisas que não são para confundirem as que. Mas sem o processo de santificação, a reciclagem desse pensamento retrógrado, carnal e pecaminoso vence você todas as vezes que você quer acessar esse lugar. O discurso contrário a quem acha que não precisa desse lugar para viver. O discurso contrário de quem não aguenta santificar para poder acessar esse lugar e manifestar o poder de Deus neste lugar, te desmotiva dizendo que não é necessário, que não é preciso. E isso tudo vai cooperando contra mim, vai cooperando contra você. E é tanta gente fazendo o que é errado. É tanta gente vivendo no exercício do dom sem ter o exercício do caráter. É tanta gente vivendo o que pode fazer sem a necessidade de ter que provar quem é, que a gente começa a pensar que não precisa mesmo não. A gente começa a pensar que o religioso é a gente, e quem está ficando fariseu somos nós. A tendência do uso e da produtividade tem se tornado tão maior do que o exercício da santificação, ao ponto que quem deseja se santificar começa a perguntar se quem está em pecado é ele. Tudo tão estranho, tudo tão fora do lugar. Mas Deus nos trouxe hoje aqui para dizer: santidade convém ao Senhor e à sua casa para sempre. Isso não mudou e não vai mudar.
Isso não mudou e não vai mudar. Eu estou sentindo uma ousadia tão grande do Espírito de Deus. O terreno dessa casa está se preparando para um encontro incrível com a glória de Deus. E eu quero louvar a Deus, porque toda a igreja, como nós já cantamos aqui, a igreja de Deus espalhada na terra, ela está se preparando para um grande encontro, mas fazendo uso do exercício da palavra profética. Eu me sinto autorizada pelo Espírito Santo de Deus a dizer que esta casa está se preparando para um grande encontro com a glória de Deus, ao ponto de que cadeirantes, quando entrarem, não precisarão ser ministrados. Levanta, ele vai sentir os nervos, vai sentir os ossos e vai saltar da cadeira, porque a nuvem da glória de Deus repousará no ambiente de santidade. Mas até que isso aconteça, é necessário passar o processo. Qual é o nome do processo? Santificação. Qual é o nome do processo? Não é possível que eu, estando rouca, falo mais alto que você. Qual é o nome do processo? Qual é o nome do processo? Até que ele venha, escute, sua carne vai ficar debilitada. Talvez sua saúde também seja tocada. Talvez alguns cabelos caiam, porque você vai precisar viver um alinhamento de espírito, alma e os grandes homens de Deus, antes de serem visitados extremamente pela glória de Deus, pelo poder de Deus e pelo propósito da sua chamada, ou seja, quando Deus revela toda ela, o que Ele quer cumprir, o que Ele quer executar através da sua vida, todos os grandes homens de Deus, antes de chegarem ao resultado da santificação, primeiro eles passaram por um processo de autodeterioração. Jejum, confronto, crises que alguém chama de existenciais, para apontar as que não existem, mas na verdade todas elas estão aí. Escute, todas as vezes que Deus quiser manifestar a sua glória, Ele manifestará seus pecados em oculto antes. Todas as vezes que Deus quiser manifestar sobre a tua vida a sua glória, Ele manifestará, não para terceiros, não que também não os faça, mas o que eu estou dizendo é para você. Por quê? Porque santificação não visa entrar no processo de apontamento do pecado do outro. Santificação visa entrar no processo de procura do meu, onde eu estou pecando, onde eu estou errando, o que eu estou falhando. E quando você vai acessando essas vulnerabilidades, essas áreas de deterioração que estão sendo destruídas, removidas, você entra num estado de implosão tão grande que aquilo que o Espírito de Deus começa a fazer no Espírito impacta a sua alma. E uma vez que impacta a sua alma, você vai sentir o abalo disso no seu corpo. E aí alguém pensa: quando eu não estava buscando tanto a Deus, eu não sentia isso. Vai ver, o que eu estou fazendo é coisa de fariseu. Vai ver, não precisa disso. E essa é a parte do processo que a perna treme e que todo mundo quer ir embora. Cantamos aqui de fogo, e eu vou falar abertamente: não é difícil acender uma fogueira, difícil é mantê-la acesa. Por isso eu quero glorificar a Deus por essa nova canção. Ela não começa dizendo eu tenho fogo, ela começa dizendo eu ainda tenho lenha. Ouça isso. Essa é a única forma de você sobreviver esses dias. Eu vou falar uma coisa que agora parece não ter sentido, mas até eu terminar você vai entender essa equação. Sabe o que o mundo procura? Eu não estou falando só os cristãos, eu estou falando do ser humano de uma maneira geral. Sabe o que o ser humano mais procura e o que ele mais precisa? Estabilidade. Todos desejam estabilidade. Na estabilidade está a folga. Na estabilidade está a segurança. Sim ou não? Sim ou não? Na estabilidade está o relaxamento. Na estabilidade está o senso de segurança. Humanamente falando, na paz humana, na estabilidade eu também encontro paz. Todo homem, toda mulher, seja conscientemente,
Toda criança, todo jovem, ou inconscientemente, instintivamente, você está à procura de um lugar seguro. Só que dado ao tempo que nós vivemos, você já compreendeu que segurança não é um pedaço de chão. Segurança é também um estado de mente, de espírito. Quantas pessoas estão cercadas de segurança, mas não se sentem seguras? Quantas pessoas estão com alarmes, raio, laser, casa monitorada, mas estão trancadas dentro de um quarto, porque não importa o quão protegida elas estejam do lado de fora, do lado de dentro elas não se sentem seguras, elas estão em pânico, estão apavoradas, porque elas estão levando em consideração tudo que pode romper a segurança, o muro, a cerca e etc. E isso prova pra gente que estabilidade não é uma procura só física, mas também é uma procura num estado de consciência saudável e perfeita. Quem ainda está comigo, diga amém. Então veja, todos nós estamos procurando estabilidade. O que a igreja deseja é estabilidade. Agora, o que Deus usa para que compreendamos que estabilidade para nós cristãos não é apenas um lugar de segurança do lado de fora, mas é um lugar de permanência do lado de dentro. Normalmente, para colocar as coisas aqui em estabilidade, Deus deixa o lado de fora instável. Por quê? Porque é a única maneira de você compreender que segurança, que estabilidade não é um lugar, é uma pessoa. A pessoa de Cristo. Quanto mais você tem dele, quanto mais, melhor dizendo, ele tem de você, mais paz você desfruta, mais poder você desfruta, mais alegria você desfruta, mais tranquilidade você desfruta, porque você compreende que não é um lugar, é uma pessoa. E se a pessoa de Cristo é a pessoa que eu vejo em você quando te olho, aquilo que você tem, você também me dá. Quem aqui já ficou do lado de um homem de Deus que é tão de Deus e de uma mulher de Deus que é tão de Deus? Vou dar um exemplo. Eu já entrei em avião que, dependendo do que aconteceu, eu pensei, eita, eu acho que agora vai. Só que aí eu olhei e vi uma mulher de Deus que é muito de Deus. E é impressionante a presença dela, sem comunicar nada comigo, fazia meu estado de consciência alcançar o seguinte pensamento: não tem como, essa mulher aqui. E vai que o estado de consciência do pensamento dela era esse aqui: eu tô tão em paz, Jesus, eu tô tão em paz, que nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Já pensou? Tô falando de mim não, tô falando, vai que eu tô apoiada na fé dela e ela tá apoiada em Deus, porque ela tá entendendo que o viver é Cristo, que o morrer é lucro. Aí quando eu alcanço esse nível de mentalidade de paz que eu vejo no outro, vejo que a minha paz ainda está apoiada em pessoas e que a minha estabilidade está dependendo da estabilidade das pessoas. E essa desgraça não é paz. Essa dependência não normaliza o meu interior. Foi compreendendo isso e vendo que a vida com Deus é você e Deus, que eu comecei a dizer: Deus, eu não quero mais isso apoiado em pessoas, eu preciso disso em mim. Aí me lembro que uma vez Deus permitiu uma instabilidade tão forte, uma turbulência tão severa num voo aéreo, que ele começou a quicar como se fosse bola de basquete no alto. Aí as pessoas começaram a gritar, inclusive a irmã que estava comigo. Algumas delas não estavam com o cinto bem ajustado e a cabeça bateu no teto do avião, e aquilo foi apavorante. Mas eu estava tão em Deus aquele dia. Você não vai acreditar no que eu fiz. Sabe o que eu fiz? Eu peguei um pano que eu sempre cubro, para não ficar ressecada do ar-condicionado. Eu sempre cubro o rosto. Se você chegar numa aeronave e ver um pano no rosto e falar Camila, 90% de chance de ser eu. Eu coloquei no rosto. E eu nunca mais esqueço, naquele dia eu disse: Senhor, eu estava tão cansada, eu estava tão exausta, que eu disse: Senhor, eu não tinha força para entrar em guerra espiritual aquela hora. Eu não tinha força para saber se aquilo era de ordem física ou demoníaca nos ares. Eu não tinha, eu estou mandando a real. Eu só disse: Senhor, nas tuas mãos
eu entrego o meu espírito. E dormi e não vi mais. Quando eu acordei, eu não sabia se era o seio de Abraão ou se era o estado onde eu tinha que pousar. Estava de boa. Quando eu fico com muito medo do que está para acontecer, percebo que saí de dentro dessa nuvem. Quando fico com muito medo da instabilidade da bolsa de valores e preocupadíssima com os meus investimentos e o que eu angariei e trabalhei até aqui, percebo que saí dessa nuvem. E o Espírito de Deus então me visita e ele começa a falar ao meu coração: você está vendo que tem alguma coisa errada. Por quê? Porque você está procurando estabilidade em lugares falsos, lugares que mentem, lugares que falham. Dinheiro falha, casas falham. Uma cena me marcou agora, recentemente, nessa guerra. E uma das coisas que me marcaram foi que não ao sul, mas ao norte da nossa amada Israel, quando aquele grupo, que não vou mencionar especificidades porque não quero prejudicar o canal da igreja, mas você sabe, começaram a entrar em solo pelo norte, percebi muitas casas elitizadas, casas muito boas, então percebi que era um bairro nobre. E normalmente quem mais tem estabilidade material do lado de fora pensa que é o último a acessar esse nível de desgraça ou a ficar vulnerável. E a gente sabe que essa desgraça ela é coletiva e ela não respeita nada do que nós como seres humanos respeitamos e acreditamos como limites e segurança. Muito antes disso, gente, o Covid veio aí para provar isso. Muro não protege. Quem não conseguiu compreender que estabilidade está em Deus, depois dessa pandemia, eu temo pela alma dessa pessoa. Porque se você não consegue compreender diante de uma circunstância dessa, irmão, quem estava no Sistema Único de Saúde, muitos vieram a falecer. E outros que estavam em hospitais que pareciam hotéis 5 estrelas também, porque o tipo de aparelho que se utilizava poderia determinar o tempo, mas não mudar a sentença. Há uma procura urgente no mundo para a estabilidade. Vai dizer que vocês não estão se sentindo esquisito esses dias, estranhos. Ora está alegre e às vezes se sente culpado até de estar alegre, porque o caráter cristão te lembra de que tem gente agora, e o que a gente está vendo no jornal não é um filme, é uma realidade que a gente só conhecia no cinema. Está apavorando a nossa alma. Chegou a hora de se perguntar: eu estou pronto? Ou você está como quando a pandemia veio e ficou assim: isso não chega aqui não. Isso não... Você está assim? Porque se você está, hoje a palavra veio tirar a escama dos seus olhos. E ela está dizendo: o que você está vendo na televisão não é filme não. Só que eu não estou falando isso para te aterrorizar. Eu estou falando isso para te mostrar que a Bíblia é fiel e que toda a palavra de Deus se cumpre. Só que tem a parte que se cumpre de lá e tem a parte que precisa se cumprir daqui. E a pergunta que eu te faço é: em que parte você está? O que trará essa estabilidade que almejamos? Não no lugar físico e geográfico, mas no nosso estado de consciência, mente e espírito. A compreensão de que eu não estou à procura de um lugar seguro. Eu estou à procura da pessoa de Cristo e quero estar aonde Ele está. Agora, entenda, aonde Ele quer estar? Em você. Então veja, você está procurando alguém que está à sua procura. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Você precisa romper esse processo. Vários ciclos abertos. E Deus está dizendo: chega de viver essa repetição. Você está vendo que não dá mais tempo. Só tem um caminho e eu não posso mentir, gente. Santificação. Para sermos reconhecidos como discípulos, disse Jesus: eles verão que vocês me servem. Eles verão que vocês são meus discípulos, se vos amardes. Essa é a maneira do homem identificar
que você serve o reino. Essa é a maneira do homem identificar que você segue a Cristo. Mas a única maneira de Deus identificar sua entrada no céu é santificação. Quando o Senhor vai civilizar Israel, que ainda estava com uma mente de escravo, Ele vai dizer para eles por intermédio de Moisés: sede santo, como santo é o vosso Pai que está nos céus. Para sermos identificados como irmãos, precisamos amarmos uns aos outros. Mas para sermos identificados como filhos, precisamos ser, não tenha vergonha, precisamos ser, sede santo, como santo é o vosso Pai que está no céu. O anjo do Senhor apareceu para Josué um dia antes da batalha com o povo para a tomada da terra, e ele disse: santifica-te hoje, que amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. A vitória que Josué precisava para fazer a conquista da terra para o povo não estava na espada, não estava no escudo, estava num processo de separação, de consagração. Era Deus dizendo: separa para mim aqui, que eu te dou vitória aqui. Consagra para mim aqui, que eu entro para você aqui. Davi sabia que era a vida santa que dava vitória a ele como rei, como servo, e a Israel como povo, ao ponto de que depois de já ser rei sobre todas as tribos de Israel, ele não teve coragem de ir a uma grande batalha sem primeiro falar com o Senhor. Ele já tinha escudo. Quem ainda está me ouvindo, diga amém. Tinha lança, ele tinha exército, ele tinha poder, ele tinha know-how, mas ele não vai à batalha por causa da espada, nem por causa do escudo, porque ele sabe quem é que dá a vitória. Aí ele disse: Senhor, eu devo ir à batalha contra os midianitas? E o Senhor lhe respondeu: Davi, aguarda o meu sinal. Quando tu ouvires o barulho de marcha por entre a copa das amoreiras, é porque eu, o Senhor, já fui adiante de Israel para dar vitória ao meu povo. Quem faz é Deus, quem dá é Deus, quem entra é Deus. O que você quer está na mão de Deus. É Deus quem faz, é Deus quem entra, é Deus quem dá, é Deus quem cura, é Deus quem liberta, é Deus quem conduz o seu povo em triunfo. Abra comigo a tua boca e diga: é Deus. É Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Não é a bolsa, não é o dólar, não é o governo, não é a casa parlamentar, é Deus. O mundo está prestes a um colapso por um único motivo: está pensando que existe estabilidade longe de Deus. Como pode nos comportarmos, estou falando do gênero humano, como irracionais em pleno século 21? Como podemos ter acesso a todo tipo de informação e ainda assim agirmos frios, sem compaixão, irracional, pensando somente no que podemos conquistar, ter e ganhar, quando na verdade tudo que você conquistou em pouco tempo é capaz de que não valha nada. Se a guerra vier, não vale nada. Se a doença chegar, não vale nada. Se a morte bater em sua porta, louco, esta noite pedirei a tua alma, e o que tu tens, para quem ficará? Vaidade, ele disse, tudo isso é? Será que mesmo diante das circunstâncias tão latentes diante de nós, ainda assim não vamos conseguir reorganizar a prioridade? Deus nos trouxe nessa noite de 6 anos para dizer: vocês estão vivendo dias tremendos. Aproveitem esse momento e não vejam a nuvem. Entrem na nuvem. E o que é entrar na nuvem? É entrar no processo de santidade. Para quê? Para trazer a estabilidade que o mundo, que a comunidade precisa. Compreendendo que isso não é um lugar físico, não é uma geografia, mas é um estado de um espírito que governa a alma, de um espírito que governa a mente. Enquanto você sente medo pela televisão,
Tem gente vivendo todo tipo de atrocidade no campo missionário. Posso falar isso um pouco de perto? Procuro estar em atividade com algumas coisas acerca do mundo. E o que há de missionários, agora mesmo, enquanto nós estamos aqui, uns pregando, outros se entregando. A vida, não tendo ela por preciosa, como disse Paulo. E enquanto você está aqui cercado de muros com medo, tem alguém olhando para uma lâmina afiada agora. E enquanto alguém diz, negue a Jesus e eu te solto, a pessoa está dizendo, degole logo. Um Pedro em processo de santificação, mas ainda não alcançando o estágio da santidade, negou Jesus 3 vezes. Mas Jesus já havia dito para ele, quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos. É sinal que ele ainda não estava pronto, mas que quando ficasse, traria estabilidade para quem estivesse com ele. Força, ânimo, entrega, certeza. O mundo tem muitas perguntas, poucas pessoas têm a resposta. O mundo quer certezas. Por que a igreja cresce? Quanto mais tudo isso acontece, quanto mais perseguição, mais dias de glórias vivemos. Por quê? Porque o mundo quer certezas. O mundo tem perguntas e a igreja tem uma única resposta para todas elas. Jesus Cristo, Jesus Cristo, o nome sobre todo nome, o nome sobre todo nome, o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o único, a resplandecente estrela da manhã, oracando remanaragaia, o leão, o cordeiro imaculado, que tira o pecado do mundo, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, o todo-poderoso de Jacó, a raiz de Jessé, o lírio dos vales, a rosa de Sarão, o lírio dos campos. Ele é, ele tem, ele pode, ele faz. A resposta é ele. Para o mundo em caos, a resposta é ele. Para alguém que está vivendo dias de dor, a resposta é ele. Para síndrome do pânico, a resposta é ele. Para depressão, a resposta é ele. Contra o suicídio, a resposta é ele. É ele, é ele, é ele. De manhã, de tarde, de noite é ele. Durma com ele, acorde com ele. Levante com ele, ande com ele. Coma com ele. Você tem a resposta. Você tem a resposta. Família, eu não quero ter. Agora vamos para o nível de quem já entrou na nuvem. O que isso tem a ver com o profeta? Todo exegeta chato. Espera! Agora pense que ao invés de ter a resposta, porque nós temos. Qual é a resposta? Qual é a resposta? Jesus! Qual é a resposta? Jesus, Deus, Ele é a resposta. Agora veja, resolvo sua vida quando lhe respondo corretamente o que você precisa saber, ou só lhe aponto o caminho do que você precisa fazer. Primeira ou segunda? Fala de novo. Sempre pergunta uma coisa que você não sabe e eu tenho uma resposta. Quando eu respondo o que você precisa saber, eu resolvo a sua vida ou eu apenas aponto o caminho da solução do que você precisa fazer? Primeira ou segunda? Primeira ou segunda? Isso aí, segunda. Sinal que você vê, sinal que você aponta, sinal que você tem. Agora, o convite de Jesus não foi para que nós tivéssemos, foi para que nós fôssemos. Agora, diferente do primeiro exemplo, se ao invés de ter, eu for, aí você poderá me fazer uma pergunta e eu não vou te apontar o caminho, mas também terei poder para solucionar a questão. Jesus nunca apontou para o que nós teríamos, ele sempre apontou para quem nós seríamos. Veja a expressão, a conjugação verbal: vós sois o sal da terra. Ele não disse você tem sal,
Ele não disse saiba onde se fabrica sal. Ele não disse saiba onde se compra sal. Ele disse vós sois. Então ele não está dizendo tenha, ele está dizendo seja. Ele não disse aponte onde está a luz. Ele não disse diga o endereço de onde está a luz. Ele não disse vocês têm luz. Na mesma medida que disse ora vós sois o sal, também disse e a luz do mundo. O Senhor está dizendo: por que ter? Apenas ter já é bom, amém ou não amém? Mas ele está dizendo: por que apenas ter quando você pode ser? Cristo em você não te dá, te faz ser. Agora, qual é o único estado que pode nos tirar da condição de ter e nos colocar na condição de ser? Santificação. Se você está entendendo o que o Espírito de Deus está falando, diga aí para mim. Se essa ponte tivesse um nome, agora eu te pergunto, qual seria o nome dela? Qual seria o nome dela? Olha o que disse o apóstolo Paulo: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém, bonitão, pode tomar ceia, se não santificar não vai ver. Pode se batizar nas águas, se não se santificar não vai ver. Pode falar em outras línguas para revestimento de poder, se não se santificar não vai ver. Pode vir ao primeiro culto, ao segundo, ao terceiro culto, se não se santificar não vai ver. Pode ter carteirinha de membro, pode ser membro de convenção, se não se santificar não vai ver. Pode ser crente desde criancinha e ter sido criado na igreja. Ah, filho de peixe, peixinho é. Isso só serve para peixe. Se não se santificar, pode ter a mãe que mais ora, mamãe vai subir, filhinho vai ficar. Mamãe vai ver Deus, filhinho vai sentar no colo do capeta. Se não se santificar, não verá a Deus. Salvação é individual. Se não se santificar, não vai se aproximar. Vou falar uma coisa difícil de falar, mas difícil ainda de ouvir. Deus é bom, sim ou não? É justo, sim ou não? É misericórdia, sim ou não? Mas como os anjos o adoram? Serafins, 6 asas. Isaías 6. Ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu, Isaías, tive uma visão e eu vi eu vi anjos com 6 asas. Com 2 eles cobriam o rosto. Aí eu te pergunto: o anjo tem pecado? Responda aí com inteligência. Anjo tem pecado? Vou melhorar a pergunta: os anjos que estão com Deus no céu têm pecado? Com 2 asas cobriam o rosto. Qual é o nome disso, Camila? Reverência. Não ousam olhar para Deus, não porque pecam, mas por causa de quem Ele é, independente de quem eles são. Com 2 asas eles cobriam o rosto. Aí ele continua: com 2 asas eles cobriam os pés. O que é isso? Reverência, respeito aonde o ambiente está tomado pela glória de Deus. Não amostro o rosto porque tenho temor. Cubro os meus pés porque eu respeito o ambiente aonde a glória de Deus se manifesta. Quem bebe água toda hora, vai no banheiro toda hora, não está entendendo essa parte. Quem se coça toda hora, pensa que pode entrar e sair do culto a hora que quiser, não entende essa parte. Guarda o teu pé quando entrares no ambiente onde a presença de Deus está se manifestando. Aí ele continua: e com 2 asas, com 2 asas eles voam. Sabe por quê? O lugar da glória e da presença de Deus é um lugar de temor. Vou botar a mão no rosto e você diz temor, tá bom? É um lugar de... no pé, reverência, tá bom? É um lugar de... é um lugar de...
Mas o texto diz que tem mais duas asas e elas estão fazendo o quê? Porque é um lugar de temor, é um lugar de reverência, mas é também um lugar de aonde há o Espírito de Deus, ali também há liberdade. Então não vem pra cá me dizer que quem é santo é retrógrado, que quem é santo é quadrado, que quem é santo é otário, que quem é santo é babaca. Desculpe essas expressões, mas são as expressões de quem se acostumou a viver longe de Deus e não quer pagar o preço pra estar perto. Larga de ser bobão, larga de ser otário. Otário não, temor e reverência pra desfrutar de liberdade. Eu vou pra cima na presença de Deus. A liberdade, fatura de alegria. Vale o temor, vale o sacrifício, vale a reverência. Porque o que eu desfruto ali, eu não desfruto em nenhum outro lugar mais. Abra comigo a tua boca e eu prometo que eu vou fechar no texto que abrimos. Diga assim comigo: santidade. É horrível. Grite aí: santidade. Eu não sei se é porque eu estou sem retorno. Eu estou sem retorno não, né? Diga: santidade. Diga assim: gera estabilidade e liberdade. Porque eu só posso ser 100% eu aonde eu estou segura para ser tudo que eu posso ser. Então veja, quem se santifica conquista estabilidade. Quem se santifica desfruta de liberdade. Paulo vai dizer quando estava preso. Guarda isso aí. Ele diz assim: estando preso, prenderam a mim, mas não a palavra de Deus que não pode ser detida em cadeias. Continuou escrevendo, continuou pregando, continuou doutrinando, liderando, abençoando. E era cartinha indo para tudo que é lado. Quando estava solto, ele disse assim: vi homem, para não virar idolatria. Ele veio para não virar idolatria. Ele veio na única vertente que eu acredito: ser capaz de trazer estabilidade e proteger a liberdade da igreja, independente de onde ela estiver. Deus abençoe. Veja, só um estado de santificação vai fazer isso. Aí Isaías vai ver e ele vai dizer assim: eu fiquei com muito medo. Os umbrais das portas se moviam com a voz do que clamava. E qual é a canção que os anjos cantam? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Agora eu te pergunto: a adoração para ser verdadeira tem que ser espontânea, sim ou não? Vou melhorar: a adoração para ser verdadeira tem que ser voluntária, sim ou não? Sim ou não? Você acredita na voluntariedade dos anjos, sim ou não? Ou você, fale a verdade, acha que os anjos estão lá batendo ponto porque é obrigação? Não, não. Os anjos estão lá porque não querem ir para o inferno. Você acredita que há liberdade de expressão na mente de um anjo? Tem gente que ficou na dúvida, vou perguntar de novo. Você acredita que há liberdade de expressão na mente de um anjo? Eu não estou falando da disciplina dele, estou falando da liberdade de pensamento, sim ou não? Sim, porque se eles não tivessem, como é que Lúcifer teria impelido ao erro a terça parte dos anjos que estavam no céu? Significa que eles têm opinião, pensamento, lado, posição. Quem está entendendo? Amém ou não amém? Então diga: essa adoração que diz o tempo todo santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, ela é verdadeira? Ela é espontânea? Ela é voluntária? Vamos supor, não é o caso, mas vamos supor que tivesse uma troca de turno. Aqueles serafins já estão cansados. Ah, que venham querubins. Primeira dificuldade: transicionar o turno, porque quem está ali não quer. Mas vamos supor que aconteceria assim. Aí, veja, vamos cantar outra canção hoje? Isaías viu a mesma coisa.
Daniel viu a mesma coisa. João, que nem é contemporâneo de ninguém, foi lá centenas de anos mais tarde e viu que cantaram a mesma coisa. Parece até que é obrigação, porque todo mundo canta a mesma coisa. É assim que a gente vai pensando com o passar do tempo. Mas não é isso. É porque essa é a maior característica que ressalta para ele ser exatamente quem é. Nosso Deus é um Deus santo. Então veja, responda de novo com inteligência. Deus é bom, sim ou não? Justo, sim ou não? Seria errado cantar Deus é justo e toda a terra manifestará a sua justiça? Seria errado? Mas eles não cantam nenhuma outra canção, eles só cantam a santidade de Deus. Deus é santo. A expressão de quem Deus é, em sua santidade, ela mais manifesta do que qualquer outra coisa proveniente do seu caráter. Antes de qualquer coisa e ao fim de qualquer coisa, Ele é santo. Então eu vou falar um negócio que foi o que eu disse. É difícil de falar, mas difícil ainda de ouvir. Você pode ser muito bom. Caridade em pessoa. Roupa no corpo, tira. Comida do armário, doa. Isso não te garante um lugar no céu. Não são boas obras. Tudo isso faz parte de alguém que conheceu a Deus. Mas e se eu te falar que o passaporte, o green card celestial, só tem um selo: santidade. Sede santo como santo é o vosso Pai que está. Se não se santificar, não vai ver a Deus. Você pode ser a pessoa mais generosa do mundo, o maior dízimo da igreja pode ser o seu. Isso vai te dar garantia de estabilidade financeira ou de repreensão do devorador. Mas lugar no céu, dízimo não determina. Oferta também não. Seu coração pode ser o mais generoso da igreja, vai ver você sozinho doou os 5 LEDs que eu vejo hoje aqui. Uau! E Deus está dizendo: aqui na terra, obrigado, nos proporcionou um ambiente de adoração incrível, mas isso não é garantia de ocupação da eternidade. Só tem um jeito, irmão. E tem gente evitando tocar no assunto, porque, como eu disse, a glória de Deus é boa, mas o processo que leva até ela é desconfortável, não é romântico. Todo mundo ama a igreja até que a gente toque no assunto. Todo mundo ama a igreja até que a gente diga não. Todo mundo ama a igreja até que digamos quais são as regras. Todo mundo ama a igreja até que apontemos quais são os critérios. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Portanto vos digo que qualquer que me seguir para ganhar já perdeu, mas qualquer que perdendo para me seguir por amor de mim já ganhou. Pois que vale ao homem ganhar o mundo inteiro, se em troca disso ele perder a sua alma? Volta ao texto. Se alguém quiser, evangelho é maravilhoso, porque é para qualquer um que quiser. Se alguém quiser. Alguém aqui é obrigado? Alguém aqui é obrigado a dar dízimo? Alguém aqui é obrigado a dar oferta? Alguém aqui é obrigado a congregar? Alguém aqui foi obrigado a servir a Deus? Não. Se alguém quiser, voluntariedade, espontaneidade, mas os critérios vêm depois. Negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Sabe o que ele está dizendo? Vem quem quer, mas só entra quem aguenta. Vem quem quer, mas só permanece quem suporta. Tem que atravessar a ponte, filhão. Tem que atravessar a ponte. Estou vendo uma palavra aqui em letras garrafais para nós nesta noite, e ela se chama travessia. O Senhor está dizendo: não ignora a ponte. Há dias eu tenho te chamado para ela. Tá na hora, sim. Tá na hora. Marido, disse ela, tenho visto que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Gosto dessas duas palavras na mesma frase. Qual? Homem mais santo. Gosto disso, porque alguém acredita que santidade é para ministro, é para pastor, são para os músicos, para o pregador, para a igreja. Gosto de ver homem e santo na mesma frase. Gosto muito. Gosto de ver Deus dando testemunho de Jó a Satanás.
dizendo: tens tu visto na terra o meu servo Jó? Não há homem. Ele não disse não há pastor, não há adorador, não há ser humano justo, temente, íntegro, reto, desviado do mal, como meu servo Jó. Eu não estou te pedindo para deixar de ser humano. O que eu estou te dizendo hoje aqui, e o que Deus está falando comigo e com você, é que é possível ser um ser humano santo, consagrado. Segunda coisa, a ideia de que santidade não é atraente é mentira do diabo. Porque Daniel decidiu se santificar. E já nos primeiros 10 dias, não se contaminando com o manjar do rei, o cara que é caldeu, não é crente, não é hebreu, não é judeu, caldeu, representa o mundo, olhou para ele, não precisou sentir, e o texto diz, e viu que eles ficaram melhores. As pessoas querem ficar melhores. Camila, eu não estou entendendo. Quando você se santificar, sua vida vai ficar diferente. E você vai melhorar todo o ambiente onde você estiver. Ao ponto que até quem não serve o Deus que você serve vai dizer: o que você está fazendo? Que eu quero fazer também. O que você está comendo que eu quero comer também? Aonde você está indo que eu quero ir também? Porque a ideia de que santidade não é atraente é uma mentira de fariseu que nunca conseguiu ser santo de verdade. Isaías 65:5, eu não estou inventando não. Quando Isaías fala do Messias, ele também fala do comportamento dos fariseus, que vendo que ele vinha de Nazaré, vai rejeitá-lo. E aí no versículo 5 do capítulo 65 do livro do profeta Isaías, messianicamente Isaías vai apontar e vai dizer o que Deus vai achar do comportamento deles. E eles vão dizer como? Eles vão dizer assim: não venham para cá, porque nós somos mais santos que vós. Está falando de gente como a gente. Aí olha como Deus vai responder: mas vocês eram para mim como um fogo que queimava as minhas narinas. Vocês me fazem arder os olhos como se eu estivesse queimando dentro de uma chama de fogo. Sabe o que ele está dizendo? Vocês são insuportáveis, porque a santidade de vocês não melhora vocês, só piora vocês e o ambiente. A minha santidade é clara, é verdadeira, ela é justa, ela é atraente. Me mostre um homem que, sendo crente ou não, ao sentir a glória de Deus, não deseja saber o que tem nela. Não tem. Quando um homem lá vê um milagre aqui, ele quer saber como aquilo aconteceu. O que tem? Como é que foi isso? Não me diga que não é atraente. O que é atraente? A glória. Mas qual é o nome da ponte? Qual é o nome da ponte? Santificação. E dom não tem nada a ver com isso. Vejo Deus nos reunindo nessa noite de consagração para dizer: hoje, talvez outros dias ele tenha distribuído muitas coisas, mas hoje ele está dizendo: não vim te entregar um dom. Sabe por quê? Dom não santifica ninguém. Essa mulher está tão impressionada que Eliseu falou que ela vai gerar, que olha a confusão da mente dela quando ouve o profeta. Não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Na cabeça dela, homem de Deus também mente. Sabe por quê? Recebia muita gente em casa. Alma generosa vê de tudo um pouco. Gente que recebe muita gente, que é acessado por muitas pessoas. Olha isso. Não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Na cabeça dela dá para ser homem de Deus e também mentiroso. E eu vou falar rasgado, na tua também. Porque você vê o cara na lama do pecado, mas quando prega te arrepia todo. Aí você diz: meu Deus, fulano não vale nada, mas Deus usa, que é uma maravilha. Garota, conheço a vida dele. Menino,
Isso é terrível, mas olha, tem um dom de visão, de revelação. Exatamente, dom tem, caráter não. Agora eu te pergunto, dom é passaporte para entrar no céu? Então viva na terra com ele, desfrute dele, granjeie dele, multiplique ele, faça fama nele, seja conhecido nele, ganhe seguidor nele, arroba nele, porque é o máximo que você vai conseguir aqui. Porque lá não é fama, lá não é dinheiro, lá não é dom, lá não é revelação, lá não se precisa de profecia, lá profeta não serve, lá não precisa de pastor, o bom pastor já estará lá esperando todos. Lá não se precisa de revelação, o futuro, o presente e o passado estarão diante de nós em uma única pessoa. Lá não precisa de cura, todas as doenças já terão sido saradas. Quem está entendendo o que ele diz? Santidade, santidade. O céu é santo, o Pai é santo, o Filho é santo. Só entra quem for santo. Camila. Mas aí é osso, né, Camila? É. Foi por isso que Agostinho disse assim: vamos aproveitar, não o mês do Halloween, o mês da reforma protestante, que não por coincidência estão no mesmo mês, porque onde mais densas são as trevas, mais reflexo tem a força da luz. E Agostinho disse algo interessantíssimo. Olha o que ele disse: que o céu está preparado para compensar qualquer prejuízo que para herdá-lo você tiver que ter aqui, mas a terra não está preparada para compensar o prejuízo que será perder o... Bota na balança hoje e me diz: você quer o agora ou você quer o para sempre? Vamos falar a verdade? As histórias mais bonitas são as que terminam dizendo: e no final todos queimaram no fogo do inferno? Ou as que mais bonitas são aquelas que dizem: e no final foram felizes? Mas não é só felizes. O que faz a gente ficar animado? Felizes para? Isso lembra estabilidade, liberdade. Você diz: ai, só pode ser um conto de fadas. E o Senhor está dizendo: eles me imitaram. Isso não é um conto, é uma verdade, é a nossa história. Deus está dizendo: essa é a nossa história. É a nossa história. Olha para mim aqui, vocês principalmente. Olha para mim, menino. É uma verdade e é a nossa história. Quando vocês forem para Disney, olha para mim. Quando vocês forem para Disney, fantasia, sabe por que a gente vai lá? Sabe por que pagamos para ir lá? Sabe por que gostamos? Porque eles nos dão um vislumbre de felizes para realeza. Qual é o cenário? Aonde é a foto que todo mundo quer tirar? João diz: eu vi um muro de jaspe. Jesus disse: na casa de meu pai tem muitas moradas. Mas no grego, quando você lê no português ou no inglês muitas moradas, você pensa assim: vários quartos ou várias casas, várias casas, um condomínio celestial, vamos ser vizinhos. Não é assim que a gente pensa? Só que no grego não diz: na casa de meu pai tem muitas moradas. No grego, a tradução fidedigna para nós no português ou no inglês é: na casa de meu pai tem muitos quartos. Responda para mim: que tipo de lugar é um lugar só, que podem se caber muitos quartos? É o quê? Eles imitam a verdade porque não conseguem entrar nela. Aí a gente vai para lá e pensa: que lindo. E Jesus está dizendo: é mais bonito do que o Walt Disney vislumbrou. O que o olho não viu, o ouvido, a história mais linda,
ainda está para acontecer. O capítulo mais incrível da história ainda vai acontecer. Segure a mão de alguém e diga: o final é melhor do que o começo e do que o meio. O final da história. Foram felizes para sempre. Foram felizes para sempre. É glória a Deus para sempre. Por isso vai valer a pena. Vai valer a pena. Me ajuda, Jefferson. Me ajuda, Suelen. Personagens mais famosos. Os personagens mais famosos. A gente vai lá e quer ver ele. Eu amo aqueles que cantam inspirados na palavra. Eles nos fazem entender os personagens mais importantes. Veja, personagem mais importante de uma história é quem protagoniza ela. É quem dá vida ao contexto. Ok? Você não vê um filme, a maioria das vezes, por causa do roteiro ou da sinopse em si. Quando você está ali escolhendo, você viu um rostinho conhecido, você diz: deve ser bom. E às vezes não é. Porque o personagem dá contexto. Ele é quem mais te atrai. Os personagens. Veja, se personagens fictícios, porque você sabe que rato não fala, né? Você sabe, né, minha filha? Não fala, filha, desculpa. Mas o autor da nossa história, se quiser, faz até mula falar. Mas no geral, esses personagens não falam. Agora, naquele grande dia, imagina a gente olhando os personagens que originaram em nós a fé que nos fez acessar ao castelo. Imagina a gente olhando e dizendo: aquele lá é quem eu estou pensando? E alguém cutuca e diz: Abraão. Aí alguém diz: sério? Aí o outro diz ali: Moisés. Aí outro olha: João Batista. Daqui a pouco você vê Elias. E a gente já vai ficar alegre, 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 até que o nosso olhar nós vivemos para isso. Aceitamos rejeição por isso, cuspe por isso, follow, deixar de seguir. Falei certo? Qual é a pronúncia? Fala aqui, filha. Unfollow. Mais lindo, um dia eu vou falar assim. Aceitamos isso. Porque o que vamos ver, o que vamos tocar. Mas veja, eu preciso te dizer a verdade. Nego, descansa teu punho só um cadinho. Só um cadinho. Isso eu quero que eles ouçam no seco. Só um cadinho, rapazes. No seco. Isso aqui a gente vai ouvir no seco. Olha como eles são importantes. Quando eles param, parece que a gente desce, né? Eu não gosto que bata nos músicos da igreja. Eles são muito importantes. Por um tempo, há tanta vaidade envolvida na habilidade que muitos pastores e todo mundo sempre ficou com medo de dar a eles a honra devida. Mas é uma verdade. E o excesso do elogio pode levar à falha, mas a ausência do reconhecimento principalmente. E eles são muito importantes. Vocês nos ajudam a transicionar. Em dias de cansaço como hoje, vocês são combustível no meu diafragma. Mas isso aqui vocês vão ouvir no seco, todos nós, eu, eles e vocês. O dom, ele é maravilhoso, igreja. Mas não seja refém do dom. Porque eu escolhi Eliseu como personagem para fecharmos essa noite.
Porque ele era o maior profeta que tinha em Israel. Mas essa mulher não reconheceu ele pelo dom, mas pelo caráter. Por que ela não reconheceu o dom? Se todo mundo se deslumbra com o dom, vamos falar a verdade? Se tiver 2 pessoas aqui orando, uma tem dom para curar e a outra só ora. Fala a verdade, você fica em qual fila? Se tiver com dor de cabeça, você vai para do dom. Falar com Deus, você fala em casa. Estou mentindo? Eu não estou dizendo que é certo, eu só estou dizendo que é o que acontece. Porque o dom é exercício. Mas veja, essa mulher não quer se relacionar com o dom, mesmo que ele seja de Deus. Qual é o nome disso? Trauma. O texto diz que ela era uma mulher rica. Normalmente são os mais traumatizados em nosso meio. Que quando tem uma experiência com o sobrenatural, vem por intermédio de alguém que tem dom, mas não tem caráter. Revela, prega, canta, mostra e no final quer pagar o café da manhã com profecia que Deus não falou. Olha o desespero dela quando ele entrega para ela uma palavra verdadeira. Não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Rapaz, ela está praticamente dizendo assim, não estraga a nossa amizade. Como quem diz, eu não preciso que você fale nada não. O que eu estou fazendo aqui para você, sou eu sou assim, como uma alma generosa. Olha como ela está com a cabeça torta. O que é isso, gente? É gente que passou pela vida daquela pessoa e aquela pessoa só teve a oportunidade de conhecer o dom. É por isso que gente assim ama a Deus, mas não quer vir na igreja. É por isso que tem gente assim que ama a Deus, mas não quer estar com crente. Só que quem sou eu e quem é você nessa noite? Nós somos a experiência que alguém vai ter de novo com o sobrenatural da glória. Mas jamais essa experiência será destituída do quê? Do caráter. Foi isso que fez ela abençoar ele, não foi o dom. Marido, tenho visto que é o maior profeta de Israel que está na nossa casa? Não, marido, tenho visto. O que é isso, tenho visto? Depois de tempo de convivência, porque de longe você se admira, santidade é comprovada de perto. Pregando aqui você acha que eu sou maravilhosa. Quem pode dar testemunho de mim é meu marido, minha mãe. Santidade se comprova de perto. Aí ela diz, depois de um tempo, passando, acordando aqui, dando bom dia. Isso, boa noite, boa tarde, Pai do Senhor. Marido, eu tenho visto que ele, ó a surpresa dela, ele é diferente. Tenho visto que ele é santo. Agora eu te pergunto, o que deu para ele um quarto? O dom ou o caráter? Porque ela disse, nós vamos construir um quarto porque ele é? Porque ele é profeta? Foi porque ele é? Ela construiu um quarto para ele, meu filho, porque ele era o quê? Santo. Porque ele era o quê? Santo. Ela construiu um quarto porque ele era profeta? Porque ele tinha dom de revelação? Ela construiu um quarto, um lugar para ele ficar, porque ele era o quê? Santo. Santo. Marido, vamos fazer um lugar. Porque profeta não tinha estabilidade. Mas homem de Deus tem estabilidade. Profeta dorme em monte, campina. Mas homem de Deus tem lugar para repousar. Alguém diz assim, santidade não vale a pena. E Deus está dizendo, é a santidade que vai te dar estabilidade. Segunda coisa, santidade personaliza. Quem gosta de coisa personalizada? Quem gosta de ganhar uma coisa que todo mundo tem, mas com o teu nome tornando aquilo que você tem diferente dos demais? É mais caro, não é? Coisa personalizada custa mais. Fala um tênis aí. Eita, fala aqui, menina. Jordan. Esse tênis é o que? É limitado? Tem alguém que sabe aqui um tênis que é limitado? Tipo assim, só fizeram 100, só fizeram 20, sei lá. Alguém sabe? Tu sabe? Vem aqui. Fala aí que eu vou começar a orar por esse tênis, vai. Air Max. Cara, que pronúncia, hein? Edição limitada. Ou seja, quem comprou aquele, comprou. Quem não comprou, só se, né? Já era. O texto diz que a mulher era rica. Era ou não era? Era ou não era? Tu já quer sentar? Rapaz, santificação, ponte, processo, resistência. Tu não tá aguentando o culto. Segura aí. Segura aí. Ó.
texto diz que a mulher era rica. Vamos lá, a mulher era rica. A mulher era rica. Se eles tudo for embora e vocês ficar, a gente fecha, a gente bota a lenha para queimar a noite inteira. O texto diz que a mulher era rica. Mulher era rica. Uma mulher rica tem uma casa com muitos quartos, sim ou não? Sim ou não? Por que ela construiu um quarto se na casa dela tem um monte? Ela tinha quarto para pastor? Ela tinha quarto para pregador? Sim ou não? Oxe. Ela tinha quarto para cantor? Visitante? Vizinho? Amigo? Só que ela está assustada. É a primeira vez que ela recebe alguém que é? Não consigo pegar alguém que é separado e colocar ele no mesmo lugar que os outros ficam quando vem aqui em casa. Outros podem cantar, pregar, revelar, adorar, profetizar, mas esse aí é separado. Sabe o que Deus está dizendo? Santifica que eu personalizo. Separa para mim que eu separo para você. Você vai viver o que ninguém viveu. Vai conquistar o que só a santidade pode te dar. Veja, e para fechar, o comportamento dele corrigiu o desejo dela de se envolver com o sobrenatural. Porque agora ela voltou a acreditar. Porque mesmo não crendo, a palavra dele se cumpriu e ela teve um filho. Tanto é que quando o menino morreu, ela não chamou o funeral. Ela foi chamar o homem de Deus. Vai lá e ressuscita meu menino. Te pediu algum filho? Então vai lá. Então ela voltou a crer ou não voltou? Voltou a se envolver com o sobrenatural ou não voltou? O Senhor está dizendo, não vamos atrair salvação com dons, com caráter. Os traumatizados, os afastados vão voltar, vão querer Deus quando em nós eles verem que o exercício do dom é secundário e que o caráter de Cristo é a prioridade. Quem entendeu, diga amém. Vamos fechar essa noite perguntando para você, qual é o nome da ponte? Qual é o nome da ponte? Vocês que estão aqui na frente, quero desafiar vocês. Pode tocar que eles são café com leite, senão no seco não desce. Tá bom, sou café expresso, tá bom. Não levanta a mão porque eu tô pedindo, tá? Pensa no que eu vou te falar agora e se você sentir firmeza, você entra. Tá? Não é por força nem por violência. Camila, diante do que eu ouvi, diante do que eu quero entrar nessa ponte. O que eu vou sugerir a eles, vou abrir para vocês também, tá? A partir da meia-noite de hoje, vou botar 00:30. Porque esse culto não acabou nunca mais. Quem trouxe pandeiro? Tem pandeiro? Alguém trouxe pandeiro? Então não vai dar não. Tô brincando. A partir da 00:30 de hoje, que não é hoje, é amanhã, mas vocês estão entendendo, né? A partir de que horas eu falei? Isso. A partir de 00:30 de hoje até 12:30 de amanhã, você não vai comer nada, nem beber nada. Qual é o nome disso? Você falou o quê? Eu tenho escolha. Seu lindo. Tu acha que se tu ficar de 00:30 de hoje até 12:30 de amanhã, tu vai ficar fraco? Eu acho que tu vai, mas eu acho que tu vai ficar firme. É só um treino, se não sentir no coração, não faz, tá? Não, Camila, eu não quero não. Não, que amanhã eu tenho educação física. Deus me livre se você desmaiar no campo. Mas a todos os outros que estiverem aqui, falar assim, quer saber, eu vou fazer. Eu só quero dizer uma coisa aos maiores. Essas desgramas de TikTok que levam à morte de desafio desgraçado, vocês querem fazer. Isso aqui que eu tô te falando não é pra morte não, é pra vida. É pra vida. Então se você aguenta, só quem aguenta. Quem tem celular aqui? Quem tem celular? Pega o celular agora. Não entre em rede social agora. Teu celular tá onde? Corre, vai.
Anda, menina! Tu vai entrar? Tu vai entrar? Ele tá pensando ainda. Vai no alarme, no despertador. Não vai entrar em rede social nenhum, é vício. Já clicou no aplicativo, né? Cadê o despertador? Vai, bota, abre aí, abre vocês. Escreve aí o meia-noite de hoje, programa para 00:30 de hoje. 000, não, 30. Botou? Não, é 00:30, bota 30. 12h30. 12h30, isso. Até meio-dia aí? Então, é de meia-noite. Aqui, o meia-noite aqui não é 00 não, é 12? Aí é 12h30 AM, 12h30 PM? Ih, vocês são esquisitos. Escreve aí o nome desse alarme aí. O nome desse alarme é a ponte. Não. Qual é o nome da ponte? Escreve aí. Escreve aí. Santificação. Olha aqui pra mim. Não pode contar pra ninguém. Chegar na escola amanhã. Ah, me deu um negócio. Não, eu não posso porque eu tô de jejum. Caça a boca. Secreto com Deus. Camila, mas tá todo mundo assistindo. Quem tá assistindo tá quietinho também. Tem ninguém filmando vocês, só a mim. Então não se preocupa. Amanhã, não quero. Não precisa mentir, mas não. Hoje não. Botaram aí? Um IM e outro PM. Cara, eu tô muito bilíngue, me respeita. Vocês que estão aí? Se eu não me engano, a igreja já está no processo de jejum, não tá? Se tem alguém que não tá, a sua chance é entrar hoje. Se você quiser entrar aqui com eles, bote agora no seu celular. 00:30 PM, né? Meio-dia. Vocês sabem. De 00:30 de hoje até 12:30, nós vamos fazer Pelo que é esse jejum? Como é que vocês vão orar? Quando for 12:30, vocês vão dobrar o joelho antes de comer. Camila, se eu estiver na escola, vai no banheiro, dobra em cima da privada, ninguém vai ver. Não dá não? Você não dá, esquece. Escolhe um lugarzinho, se não der lugar nenhum aqui, ó, em espírito e em verdade. Senhor, eu te apresento o meu jejum pela minha vida. Eu quero me santificar, quero me encontrar com a tua glória. Quero ter uma experiência contigo ainda esse ano de 2023. Amém? Dos que estão aqui na frente, quantos já confessaram Jesus como Senhor? Abaixa a mão geral. Tem alguém aqui que está no meio, ama Jesus, mas ainda nunca fez isso. Camila, eu nunca levantei a mão para Cristo aqui no altar, e hoje eu quero levantar. Se tem alguém aqui que está assim, levante sua mão que eu vou orar por você e pela sua vida agora. Camila, eu quero vir para Jesus. Quer vir? Encosta aqui no altar que eu vou orar por vocês dois. Os outros podem ir voltando. Vão para a lateral dali, ó. Ou então fica isso, só pra gente liberar aqui. Bora entrar, bora junto. De quem é esse casaco? Valeu. Se você vem à igreja, mas nunca tomou uma decisão ao lado de Jesus, não é vir à igreja que muda a sua vida, é tomar uma decisão ao vir. Se há em nosso meio alguém aqui nessa noite que está afastado dos caminhos do Senhor, distante, precisa se reconciliar, ouviu essa palavra e temeu, decisão, olhou e falou: eu preciso ajeitar minha vida. Camila, mas como é que eu faço? Você falou de santificação, eu tô cheio de rolo. Vem você e teus rolos. Porque Jesus não disse para ninguém se arruma e vem. Ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos. Vem para Jesus. E o que eu preciso arrumar, Camila? Ele vai te ajudar, porque ele disse: sem mim nada podeis fazer. No 3, se tiver mais alguém, você vai sair do teu lugar e vai vir aqui no altar de Deus. Camila, mas tem que ir aí? Tem. Eu vou entender isso como tua confissão pública de fé. Camila, você vai mandar eu falar alguma coisa no microfone? Não, eu nem te conheço. Mas Jesus te conhece, vem até Ele. Eu conto 1,
Lagoinha, Orlando, comece a orar agora. Se há alguém aqui que precisa encontrar com Jesus, ore por essa pessoa agora. Senhor, ajuda a tomar decisão, ajuda a recomeçar, inaugurar um novo tempo. Meus amados, chega só um pouquinho para lá, ó, pra gente poder separar quem vai vir. Eu conto 2. Camila, sou eu, é comigo que Deus está falando. Deus está falando comigo desde o início aí do culto. Eu preciso tomar uma decisão. É você? 2,5, prepara, toma impulso, coragem. 3, tira teu pé do chão agora e vem para o altar de Deus. Atravesse a ponte da renúncia. Atravesse ela agora.